A gente vai aqui iniciar a execução do nosso primeiro projeto Flutter. Bacana? Primeiro de tudo, vou pedir para vocês clicarem aqui no Visual Studio, né? Onde você instalou ele. Se você tiver com o Windows, basta clicar aí na barra de pesquisa e começar a digitar VS Code ou Visual Studio Code. Você vai conseguir abrir ele aí. Se você não tiver ele no seu desktop, só clicar 2 vezes também. Beleza? Então tá, abrir o VS Code para você aqui no Mac é um pouquinho diferente, mas é só questão de usabilidade. Os comandos mudam um pouco também, mas ele funciona igual tanto no Windows quanto no Mac, tudo bem? E aí eu vou começar com vocês aqui a respeito de um carinha que a gente vai utilizar muito, tá? Que é o terminal. O terminal é uma linha, é um interpretador de comandos. É o nosso prompt de comando aqui no Mac, a gente chama de terminal. No Windows é o prompt de comando, ou CMD. Que é onde a gente digita os comandos aqui, você já conheceu um pouquinho a respeito. Eu vou dar um clear aqui, ó, é um comando que ele consegue interpretar e limpar a tela de comandos. E aí eu vou dizer para você, ó, existem 2 formas da gente, na verdade existem várias formas da gente navegar, criar pastas e por aí vai. Mas para utilizar o terminal, a gente pode utilizar o terminal clicando no executável e ele abrindo aqui para a gente uma linha, um prompt de comando, igual aqui, por exemplo, esse é o meu terminal do Macintosh, ele abre assim. Para vocês vai ser aquela telinha mais preta aí do prompt de comando. É a mesma coisa, tá? O que eu digito aqui, eu também posso digitar aqui dentro. Então, a nossa IDE do VS Code já tem embutida dentro dela aqui o terminal, porque ele vai ser muito utilizado durante os nossos projetos. Tudo bem? Então a gente tem essa opção aqui, ó, de puxar para cima e visualizar o nosso terminal. Ou a gente também tem por aqui, ó, tem terminal ou view, e você clica aqui, o terminal some, né? Ou aparece. Ó, sumiu porque ele já estava aberto e cliquei aqui, ele abriu novamente. Tudo bem? Bacana, pessoal. Outra coisa que eu queria que vocês conhecessem, tá? O nosso tio aqui. Quando a gente vê isso aqui, significa que a gente está no nosso usuário, no diretório do nosso usuário, onde está o nosso sistema operacional. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu abrir aqui o Finder, ele vai abrir aqui as pastinhas. Tá vendo aqui, ó, que o caminho desse local aqui, por exemplo, de Documents, ele tá onde? Ó? Macintosh, para vocês aí é o C2 pontos, né? A pasta Users, ou seja, são aonde estão os usuários que utilizam esse sistema operacional, e eu tô aqui dentro de Rafael Costa, que é o meu usuário. Então, quando eu vejo esse tio aqui no Mac, no terminal, significa que eu estou dentro da minha pasta usuário. Eu consigo visualizar todas essas pastas, tanto aqui pelo meu interpretador de visual, vamos dizer assim, quanto pelo meu interpretador de comandos. Se eu digitar ls aqui, por exemplo, eu estou listando, no Windows é a palavra reservada dir, tá? dir. Aqui, se eu digitar dir, não funciona. Tá? Ele não reconhece esse comando. No Windows é dir. Aqui no Mac é ls. Então, quando eu digito ls, ele vai estar listando para mim tudo que tem dentro dessa pasta aqui. E que pasta é essa? O meu usuário. Então, ó, o meu usuário é esse cara. Então, ó, Android Studio Projects, Application, Documents, Download, está tudo aqui dentro, beleza? E outra forma, existem formas da gente criar e navegar por essas pastas, tá? A gente pode vir aqui clicando em Documents, clicar em Vídeos, Cursos, enfim, clicar nos meus diretórios, ou tá, eu posso vir aqui por linha de comando também. Então, por exemplo, tem um comando chamado cd, ele vai navegar para uma pasta que eu vou dizer o nome. Então, eu quero navegar para a minha pasta chamada Documents. Eu posso digitar tudinho, tá? Aqui, ó, Documents, digitar aqui mesmo.
ou eu posso começar a digitar e apertar a palavra Tab, que ele vai me sugerir, ó, tudo que começou com D, porque eu só digitei D, né? Mas se eu digitar Dó, ó, tem um desktop aqui, ele vai sumir quando eu digitar a palavra, quando eu digitar apertar o botão Tab. Por quê? A tecla Tab. Porque eu quero que ele me diga aqui, ele vai me dar uma dica de quais são as próximas páginas, tá? Então isso é só para facilitar aí na navegação, como a gente está trabalhando com comandos, isso facilita bastante aqui. Beleza. Então, ó, cd espaço documents. Então, vou dar Enter. Então, entrei dentro de Documents. Olha só que legal. Agora eu não estou mais na minha pasta usuários. Eu já estou dentro de Documents, que é uma pasta interna a ela. Mesma coisa, se eu digitar ls aqui, lista aqui para mim, ele vai digitar aquelas pastas que você tinha visualizado lá, ó, vídeos, cursos, Vanessa, tudo bem? Bacana. Então eu vou entrar aqui, em vez de entrar agora eu vou criar. Eu quero criar uma pasta onde a gente vai trabalhar com os nossos documentos aí. Tem um comando chamado mkdir. O que significa isso? MK é uma abreviação de make, né, de criar, produzir em inglês, e dir de directory, né, de diretório em inglês aí. Então, ó, make dir, crie para mim, eu estou pedindo para o meu interpretador de comandos, crie para mim uma pasta chamada Workspace. Workspace é uma nomenclatura bem utilizada no mundo da codificação, que é um lugar, né, um espaço de trabalho, beleza? Então eu vou criar esse diretório aqui. Apertei Enter. Se eu digitar ls agora, além das outras que já existiam, vai aparecer o Workspace. Se eu vir aqui no meu modo visual, né, eu também consigo ver aqui que a pasta Workspace foi criada, beleza? Mais uma vez, vou navegar para dentro dessa pasta chamada Workspace. Apertei Enter. Agora sim, eu estou dentro de Workspace. Se eu listar, ó, não tem nada lá dentro. Ela está vazia. Bacana? Então aqui foi uma introdução para a gente começar a conhecer aí o nosso terminal ou o nosso prompt de comando. A gente sempre vai estar utilizando ele aí durante a trajetória. Vamos lá? Vamos pedir para o Flutter criar o nosso primeiro projeto? Bacana. Então vamos lá. Como é um interpretador de comandos, é por aqui que eu vou pedir para que o Flutter faça as coisas para mim, tá? O Flutter não tem uma IDE visual onde, igual o VS Code aqui, né? O VS Code ele é só o nosso editor, ele é só a nossa ferramenta que vai editar nossos arquivos, vai facilitar a nossa vida aí na parte de visualização. O Flutter não, ele já é ferramenta. A ferramenta do Flutter não tem uma parte visual onde eu clico e arrasto o botão, não existe. É tudo via código, tudo via texto e a gente vai mandar ele executando as coisas. Então, a gente vai pedir para o nosso interpretador de comandos chamar o nosso Flutter. Então eu digo para ele, ó, Flutter, espaço, tá? Create. Então eu estou pedindo para o Flutter, crie, ou seja, crie um projeto para mim. Se eu só colocar assim, ele vai achar ruim. Então, olha, ó, eu apertei Enter, ele falou, pô, você não especificou o que você quer. Tá vendo que tem vários comandos aqui que eu posso utilizar, tá? Mas é tudo via texto. Então, eu vou limpar aqui novamente. Agora eu vou digitar realmente o que eu preciso. Então, ó, Flutter Create, crie para mim um projeto. E aí eu vou dar um nome para esse projeto. O nome desse nosso projeto vai ser Meu Primeiro App. E aqui eu já vou dizer para você o porquê que eu estou colocando underline. Tá? Vai se acostumando aí com esse underline, ou traço, ou ponto. Bacana? Quando a gente estiver trabalhando com linha de comando, e no nosso código, na hora que a gente for criar algum diretório, algum arquivo, sempre coloque underline quando você for querer separar como se fosse um espaço vazio. Isso por quê? Isso porque a máquina não sabe que você queria literalmente digitar um espaço vazio no seu texto. Para ela pode parecer que é um próximo comando.
Assim como eu fiz aqui, ó, flutter espaço create, ou seja, esse é um comando, esse é um comando, esse é um comando. Se eu coloco um espaço aqui, ele vai achar que esse meu é o nome do projeto, e quando eu dei espaço, ele vai achar que primeiro app é um outro comando. E aí ele não vai executar, porque ó, apertei Enter. Ele não entendeu. Ele falou, ó, tem múltiplos saídas de diretórios aqui que foram especificadas. Então, não é assim, tudo bem? O computador, o prompt de comando não entende o espaço literal. Se fosse para que eu dissesse para ele que realmente eu quero escrever um espaço, eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Meu contra barra, espaço, aí agora eu estou dizendo para ele, ó, literalmente eu estou querendo escrever um espaço nesse nome do meu arquivo. Mas isso não é legal, isso vai dificultar a nossa vida. Então, underline, beleza? Quer digitar o espaço, underline. Pronto, pessoal, vamos lá. Estou pedindo aqui para o meu Flutter criar meu primeiro projeto. Enter. Rapidamente o Flutter vai lá e cria tudo que a gente precisa para rodar o nosso primeiro app. Bacana? Inclusive, depois que ele criou, ó, falou aqui, ó, tudo certo, bacana. Ele já disse aqui, ó, cd, ou seja, se você quiser digitar isso aqui no comando, cd meu primeiro app. Então, ó, cd, ó, se eu colocar listar, você viu que o projeto foi criado, ó, o diretóriozinho foi criado. E eu vou navegar para dentro dele, ó, meu primeiro projeto, Enter. E se eu digitar aqui o Flutter Run, ou seja, Flutter, roda para mim, roda o meu app, né? Então, ó, Flutter Run e digitar Enter, ele vai rodar aqui o nosso primeiro app funcional, já subindo aqui com todas as características de um app usual. Rapidamente aqui ele vai dizendo aqui linha por linha para você o que está executando. Então, no primeiro momento, ele está subindo aqui, lendo, né, e subindo a nossa pasta lib, o nosso arquivo main.dart, aonde no meu Samsung A217M, que é esse device aqui que é real, tá? Eu tô com ele aqui, ó, eu passo a mão aqui no meu device real, o dedo, né? Ele só está sendo espelhado aqui para mim, tá? Então esse aqui não é um emulador, é realmente um dispositivo real. Então olha lá, ele mandou rodar, tem algumas configurações e ele vai ficar aqui, toda vez que eu fizer alguma interação com esse aplicativo, ele vai também estar dizendo o que está acontecendo lá, tá? Não se preocupa com tudo isso aqui que vai aparecer por enquanto, não faz sentido nesse momento. E também a gente não lê tudo isso aqui não, tá? Tem muita coisa aqui que é só de máquina, a gente não se preocupa com isso. Mas beleza, olha só, parabéns, nosso primeiro app rodando aí, ó. É um app demo, um app demonstrativo da própria Flutter. Então, ele tem um botãozinho flutuante, um texto aqui, cada vez que você clicar no botão flutuante, ele vai contar quantas vezes você clicou nesse botão. Beleza, pessoal? Então, para essa aula é só isso. A gente conheceu aqui o nosso terminal, a gente conheceu algumas linhas de comando, a gente também criou o nosso primeiro projeto Flutter rodando. Na aula que vem a gente vai trabalhar aí com realmente entender como que essas coisas, né, como é que o Flutter conseguiu desenhar isso aqui na tela e fazer alguma execução. Valeu, pessoal!